Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Ibalcast com a temática de retrospectiva 2023. Ao meu lado aqui o nosso amigo Guilherme, compondo a bancada. Muito boa noite, Guilherme. Cleito. Boa noite, boa tarde, bom dia, graça e paz, né? E vamos falar desse ano que teve coisa, hein? Bastante. Trabalhamos bastante, foi um ano com uma palavra desafiadora, mas que... Muito desafiador. Que eu acho que a gente conseguiu cumprir com o combinado. Estamos no processo, acredito. É um processo. E nada melhor do que um convidado especial para esse episódio, né? Hoje a gente está recebendo aqui o nosso glorioso AP Nivaldo, diretamente da Argentina. Hermano. Câmbio internacional, aí peso argentino no bolso. Tudo bem, AP? Opa, Eita Glória! Graça e paz, galera. Obrigado pelo convite. Bom estar aqui com vocês, né? Nesse tempo especial aqui que a gente vai passar juntos, falando sobre muita coisa aí que aconteceu nesse ano de 2023. E esse ano rendeu. E a gente vai tomar um tempo aqui, fica com a gente, acompanha aí, vai ser bem legal. Aproveitando já aqui, apresentar também o Matheus. Graça e paz e baú. Convidado especial não era o apóstolo, era eu. Grande Matheus. Apresentado da mesa. É isso aí. Estamos iniciando esse Ibalcast, né? Com o tema Retrospectiva 2023. E falar de retrospectiva, nós temos que começar falando do tema, né? Da palavra profética deste ano, que é Casa em Ordem. E quando a gente fala de casa em ordem, a gente fala de arrumar, né? Fala de reforma. E normalmente reforma causa transtorno, né? Até que se arrume algo, até que se melhore algo, há um transtorno, né? Até que fique pronto. E eu imagino que a gente passou por esse processo ministerialmente, né? Como pessoas, indivíduos, nas nossas casas também. E eu queria que o apóstolo comentasse a respeito desse ano, o que o senhor achou, qual foi a sua ótica em relação à igreja no contexto de casa em ordem, o que o senhor viu que se arrumou, o que precisa ser consertado ainda. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Então, esse tema é um tema bem desafiador e também, de certa forma, muito abrangente, né? Porque quando se fala de casa, né, a proposta é que a casa não é só o espaço estrutural, né, ali as quatro paredes, mas vai muito além disso, ou das quatro paredes da igreja ou da própria residência onde a pessoa mora. Então não fala apenas do aspecto da alvenaria, do físico, né, mas fala de muita coisa. E aí, a casa em ordem pode ser a partir de você mesmo, né? De você como pessoa, como indivíduo. Pode ser família, né? Abrangendo um pouco mais aí para a família. Depois vem para a igreja, ministério, né? Vida espiritual. Então, é um tema muito abrangente e que um ano é pouco, né? Para a gente dar conta dele. E por isso que a gente trabalhou tanto esse ano. Mas a gente chega no final do ano vendo assim, fizemos muito, mas ainda há muito para fazer. E aí o entendimento que eu chego nesse final de ano é que nós fizemos muita reforma, muita limpeza, organização, reorganização em várias áreas da vida da gente, também do ministério, e ainda fica muito para fazer, para dar continuidade. E além de ter que dar continuidade, né, e fazer o que não foi feito, que merece atenção, que a gente vai trabalhando por prioridades, né, seja em que âmbito for, a gente tem agora ainda também a questão de manter o que foi feito. Então, por exemplo, reformou, né? Tem que manter a beleza dessa reforma, né? Você restaurou uma parede, tem que manter a parede limpa, né? Limpou um ambiente, tem que manter um ambiente com conforto e tal. Então, nesses âmbitos todos que a gente falou aí, fizemos muita coisa, melhoramos bastante. O desafio é melhorar o que ainda não deu tempo, né? Dar continuidade. E a outra parte é manter aquilo que a gente chegou no nível, falou, ficou legal, ficou bom. Manter e aí ascender ainda para melhorar mais ainda. Então, é um tema muito relevante e, ao mesmo tempo é um tema assim, muito abrangente. Vamos seguir em frente aí, que Deus nos dê graça. Até o dia que Jesus voltar, a gente siga aí, deixando todos os aspectos da nossa vida em ordem. E essa questão do tempo, ela é bacana da gente abordar, porque às vezes a gente faz um planejamento de 365 dias e as coisas vão acontecendo, e algumas coisas que tinha como prioridade lá no começo, né, a gente fala, não, tem algo urgente aqui surgiu, algo urgente aqui emergiu e a gente precisa também tratar. E eu acho que esse foi um ano que a gente teve bastante desafio nesse sentido, mas também a igreja demonstrou muita excelência no que foi feito, né? Foi um ano muito desafiador, a gente basicamente todo mês tinha um evento importante para realizar, algum encontro, alguma conferência, mas sempre com muita excelência foi feito, né? Então, a percepção que a gente teve hoje é de que
todos os ministérios deram o máximo, né? A gente teve agora recentemente, logo depois da conferência Antivírus, o culto de louvor e adoração, a excelência dos louvores, a excelência da estrutura ali que foi montada, né? O senhor também teve essa percepção de que, de fato, apesar dos desafios, o tempo curto que às vezes tinha de um evento para outro, a excelência se manteve? Sim, o pessoal realmente se dedicou, né? Foi um ano de muita dedicação dos ministérios, departamentos. A nossa agenda foi muito boa para esse ano e essa agenda promoveu oportunidade para todo mundo trabalhar. Sim. Todos os departamentos, né, da igreja, ministérios, todos aqueles que quiseram trabalhar, eles tiveram oportunidades, né? Porque a agenda foi muito bem organizada nesse sentido. E a gente viu, né, o povo realmente realizando conferências, encontros, e realmente realizando assim com o sangue nos olhos, no sentido de vamos fazer o melhor, vamos produzir, vamos fazer acontecer. E até alguns desses eventos aí que a gente estava, será que vai ser bom? Que vai, né? A gente teve algumas suspeitas, porque a gente tem algumas suspeitas, será que vão dar conta? O pessoal realmente correspondeu. Foi um ano muito marcante nesse sentido. E o senhor falou aí só pegando o gancho, Cleiton, de oportunidades, né? Então, também para quem quis trabalhar de fato, se envolver novamente, né? Por exemplo, a gente estava brincando aqui, o Cleiton, né? O Cleiton voltando aos encontros, né? Daqui a pouco a gente vai abrir o tanto de encontro que o Cleiton usando ali. É um cálicezinho para cada ano, mas brincadeiras à parte, para quem quis se envolver, teve muito trabalho e muitas frentes de trabalho foram abertas, sim, né? Sim. Então, por exemplo, todas as redes esse ano tiveram conferência. Então, quem quis se envolver, quem tinha espaço, né? Então, ninguém vai poder levantar a mão naquele dia e dizer não trabalhei porque não tive espaço. Exatamente. Pelo contrário, né? Foi muito bem pensado assim para todos, né? E aí, ou seja, aqueles que fazem parte de grupos de trabalho, de equipes de trabalho, ou aqueles que vão como participantes, né? Então, tem a oportunidade de falar, queria uma coisa só para homens. Tivemos, para casais tivemos, para crianças tivemos, né? Para jovens tivemos. Então, assim, a gente conseguiu, graças a Deus, trabalhar em todas essas frentes. Sim. Não significa que tá tudo certo, não tem mais o que fazer. A gente tem que trabalhar muito, a gente tem a dificuldade de tempo, né? Não dá para a gente ter toda semana uma atividade específica, então a gente tem que administrar bem isso, porque envolve custo, tempo, as pessoas trabalham, as pessoas têm as suas famílias, né? As suas responsabilidades, e não dá para simplesmente mergulhar em tudo. Bom seria se fosse. Sim. Então, a gente tem que conciliar isso nessa questão do tempo, da agenda, mas sempre disponibilizando, né? Você quer participar? Então, vem com a gente, vamos nos reunir, vamos nos organizar e vamos participar. E aí, quando isso acontece, realmente a igreja entra numa outra atmosfera, né? Eu penso que essa temática da Casa em Ordem, e com as agendas dos ministérios também, né? Rede de homens, rede de casais, jovens, tirou um pouco as redes da zona de conforto em relação ao trabalho. Eles tiveram que se organizar e arrumar literalmente a sua casa, né? Como equipe, né? E se juntar e tentar chegar num consenso para poder fazer, como você havia dito, a questão do trabalho em excelência. A gente participou aí dos eventos, das conferências, viu o quanto eles se superaram na questão de estrutura, né? Foi tudo muito bom, muito bem feito. E vale destacar aqui, né, aproveitando já o gancho, a questão da rede de homens, né? Que esse ano teve sua conferência, o encontro também de homens foi muito bom. Né? Esse eu pude participar, né? Participei do encontro de homens, né? Foi bem bacana, fiquei bem surpreendido da proposta do encontro, né? Às vezes a gente vai para um encontro desse achando que você já sabe como vai ser, né? Qual vai ser a dinâmica, e foi totalmente diferente. Também, assim, vale destacar a questão dos cursos, né? Que eles fizeram para os homens, né? Acho que homem é o máximo. Homem é o máximo, sacerdócio. E eu queria saber do AP a questão do reflexo disso para os homens da igreja, né? A gente conseguiu acompanhar os testemunhos dos homens, né? A gente pega homens jovens, né? Casados, pega homens mais velhos, todo mundo podendo testemunhar do que aprendeu nesses cursos, nesse período. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Então, isso é novo para a gente, né? Principalmente falando agora especificamente da rede de homens, que a rede de homens estava muito no pão com manteiga, né? No arroz com feijão. Estava muito no de sempre. E esse ano, realmente, decidiram, a gente precisa de fazer mais, né? Principalmente pensando nos homens, sobretudo os homens casados, né? Que já envolve famílias. É preciso fazer mais por eles, né? Até porque as mulheres têm uma dedicação maior, a gente sabe disso. Os homens, muitas vezes, nem tanto. E, além disso, a questão do tempo dos homens, né? Que tantas vezes é comprometido com tantas atividades. E aí conseguiram abrir, né, espaço para realizar coisas novas. O homem ao máximo aí, o sacerdócio. Então, tudo isso a gente está vendo como um grande investimento, né? Então, o Homem ao Máximo formou 3 turmas, né? 2 aqui
e uma em Itapecerica da Serra. Então, 3 turmas já formadas. Agora, a resposta a isso, o resultado, eu acredito que a gente vai no longo prazo, né? Agora começa-se um movimento, havia só uma turma, né, por vez de homens ao máximo, daqui a pouco pode ser que hajam mais. Vai gerando curiosidade. Exatamente, Né? vai despertando, e aí gente formada para poder administrar isso, puxar a responsabilidade. E essa mudança de mentalidade, né? Os homens todos que participaram se perguntam, eles falam, poxa vida, eu não sabia nada, né? Não sabia nada no aspecto, não é que não é convertido, não tem experiência com Deus, mas não sabia nada, muitas vezes, a respeito do prático do dia a dia, como tratar com a esposa, como lidar com problemas domésticos, com a questão de educação de filhos. E aí você promove atividades como essa, que vai realmente melhorando a pessoa como pai, né, como marido, como esposo, como filho, né, depende da situação, vai melhorando ele como cidadão, como profissional. E aí isso é muito importante para a igreja, porque a gente precisa ter isso. E assim, dos pontos que a nossa igreja trabalha é para que realmente a gente tenha um povo que busque excelência, né? Que busque ser melhor naquilo que se propõe a ser, aquilo que é o seu chamado, seja o melhor na sua questão profissional, mas também como marido ou como esposa. E aí, quando a gente tem atividades como essa, portas se abrindo nesse aspecto, isso ajuda demais, ajuda demais. Uma coisa que eu achei interessante, na medida que os homens davam testemunho a respeito do seminário que fez com a rede de homens, né, Homem ao Máximo, sacerdócio, eu percebia nas mulheres na igreja cutucando seus maridos, perguntando, e aí, quando você vai? Participa do próximo, faz inscrição e tudo mais. Não vou nem falar que a Aline também dá uma cutucada em mim para poder participar. E assim, acho que uma coisa também que foi bem bacana foi o encontro, né, de homens, né? A gente teve uma dinâmica bem diferente dos encontros convencionais. E vale destacar, né, Gui, a questão da parte do exercício lá, né, da maratona que nós tivemos lá nesse encontro aí. Titi foi testado. Eu fui testado também. Gerou figurinhas aí, infelizmente. Estou atrás de quem fez. E o que o AP achou dessa dinâmica do encontro de homens? Eu acho que a gente estava falando da excelência dos encontros, dos eventos. Eu acho que a rede de homens também ela foi pivô nessa questão aí de excelência e de mudar um pouco os encontros, né, o formato. O que foi mesmo. Achou? E aí, quando a rede vem primeiro, ela deixou o recado para a próxima, né? É verdade. Então, assim, por exemplo, no de homens, tinha os outros homens lá que tinham que se preparar para depois organizar de jovens, por exemplo. Então, fica aquela, de alguma forma, né, uma cobrança, né? Próximo tem que não ser pode melhor. ser pior, tem que ser ou igual, manter ali ou melhor. Mas aí foi surpreendente essa questão, porque a gente sabe mais ou menos alguma coisa que vai acontecer, né? Os temas que vão ser tratados, fala muito sobre isso e tal. Mas essa parte aí das atividades físicas, essa surpreendeu bastante, né? Sim. Porque a gente tinha lá o professor de educação física que puxou lá a galera para fazer algumas atividades, alguns horários e tal. E aí foi bom, porque foi bem divertido, né? Foi bem dinâmico assim, não era nada tão impossível de ser realizado. Mas mesmo no mais básico, a gente viu que muita gente sofreu, né? Parecia a tropa de elite, né? Teve gente que desmaiou, né? Teve gente que caiu lá, subindo uma ladeirinha ali. E jovem, né, Matheus? Jovem, menino jovem e tal, subindo uma ladeirinha lá. Eu não vi, mas recebia... Só tinha uma figurinha dele. E aí caiu lá e tal, tal. Então, assim, aí aponta também para um outro lado, né? Ó, tem que ter o cuidado. A Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito. E não dá para cuidar de um descuidando do outro. Eu sou muito espiritual, mas essa espiritualidade que não pode ser conduzida para alcançar mais ninguém, porque eu não consigo me mover, porque eu estou travado, eu estou doente, eu estou enfermo. Por quê? Porque eu não me cuidei, né? Então, também há esse despertar, e acredito que houve para muita gente. Muita gente chegou e falou, eu estou muito sedentário, preciso me mexer e fazer alguma coisa. É muito importante porque sem um, você não pode fazer outro, né? Então, assim, não tem como ser espiritual e exercer essa sua espiritualidade, principalmente atendendo o chamado, se você não tiver bem de saúde, né? Tem um registro, né? Uma coisa que me tocou um tempo atrás, que me despertou, de um personagem da história da igreja, né? Um dos avivalistas, né? Da Europa, acho, País de Gales, não vou me recordar o nome dele agora, que morreu jovem, por volta de 30 anos. E aí, quando ele estava ali no seu leito de morte, né, diz que ele disse uma seguinte palavra, uma seguinte frase, onde ele dizia o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, e eu matei o cavalo. E aí matou o cavalo
não pôde entregar a mensagem. Ou seja, ele estava fazendo ali uma analogia, né? Dizendo o seguinte: Deus me deu a saúde e uma mensagem, um propósito e um objetivo. Porque eu não cuidei da saúde, eu não cumpri o meu objetivo. Ele fez, sim, algumas coisas importantes, né? É considerado um dos avivalistas da história da igreja, mas morreu muito jovem, né? Então, assim, é importante que a gente olhe para isso e aprenda, né? Eu não vou conseguir cumprir o que Deus tem me confiado se eu não cuidar aqui do templo do Espírito, né? Se eu não cuidar do corpo. Eu não vou conseguir ir, né? Atender o chamado de Deus, aquilo que Ele propôs para a minha vida, se eu negligenciar essas questões físicas. Eu não vou ser um bom marido, um bom pai, né? Principalmente quem tem filho pequeno, que exige demais, né? Da saúde, do vigor. Pai, vamos brincar, vou jogar bola, tudo isso. Se você não tiver realmente capaz, não for capaz de fazer isso por descuido. Então, isso chama a nossa atenção e é bom a gente olhar para isso. Quer ser um homem de Deus? Quer ser espiritual? Tem que ser. Você foi chamado para isso, para ser bênção onde você estiver. Mas se você negligenciar a questão física, a saúde, isso, infelizmente, vai ser impedido de acontecer. E voltado à temática da palavra profética desse ano, Casa em Ordem, cuidar da saúde também é colocar Abrange. a casa em ordem também em relação à saúde. Verdade, né? abrange. Abrange bastante. Né? Então, aí o nosso desafio, né? Quem não conseguiu chegar nesse ponto, é pensar em fazer isso daqui para frente. E quem falou, eu comecei a cuidar mais de mim mesmo, do meu corpo, da minha saúde, entrar naquela desafio que eu falei de manter, na manutenção. Também, né? Diminuir os índices aí de colesterol, triglicérides, pressão arterial, conseguir dar uma regularizada. O desafio é manter. Então, bora manter para que a gente tenha uma vida longeva e a gente cumpra tudo que Deus confiar na vida da gente, né? Nas mãos da gente. É verdade. Que é provável que o próximo encontro de homens o desafio aumente. Fique muito Verdade, verdade. mais puxado aí. Bora entrar na academia aí. Bora. Dá tempo. Muitos homens, às vezes, por negligenciar essa parte, né, acaba não dando conta das outras, né? Então, às vezes a gente vê muito homem com problema de coluna, hérnia, essas coisas, por conta de fato de falta de um exercício físico. Às vezes coisa simples, né? Um alongamento, coisa que não vai demandar muito tempo ali do dia a dia, né? A gente estava falando da correria que o homem tem, né? Então, foi bem bacana nesse sentido aí. A Rede Homens Tiba, a galera arrebentou, estão de parabéns aí. Verdade, muito bom mesmo. O encontro foi legal de homens que... Eu lembro que eu cheguei na sexta-feira e falei, Tiba, nós viemos trabalhar no de mulheres, foi surpreendente, só de ouvir lá de fora. Eu quero ver o que você vai fazer nesse encontro de homens para nos surpreender. E no domingo, no culto, no pós, a maioria dos homens falando que foi o encontro que mais tocou em homens que estavam 10, 15 anos, que passaram por muitos encontros, e foi surpreendente e saíram de lá diferentes, com certeza. Falando um pouquinho da Rede de Mulheres, eu percebo, né, na Rede de Mulheres a ideia delas ali de criar, de fato, uma cultura de oração entre elas, né? Esse ano elas não tiveram tantas redes assim, né? Culto de mulher, voltado para a mulher, mas elas tiveram muitos momentos que elas se reuniam para orar. O tema do encontro delas, né, em Teu Jardim, já leva também algo para uma intimidade, né, algo mais voltado para o espiritual mesmo. E a mulher é sempre mais sensível para essa área espiritual, de oração, mais sensível à voz de Deus. Então, eu queria saber do senhor se esse pilar, né, que são as mulheres, né, que elas são pilares tanto ministerial como familiar, colunas das suas casas, fazem delas ainda mais fortes, né, para encarar a vida. Muitas delas são mães solteiras, são sozinhas, né, não tem ali um companheiro. Então, eu queria saber do senhor se de fato essa cultura que elas querem implementar fortificam cada vez mais delas e tornam ela ainda mais exemplo nesse âmbito espiritual ali dentro da igreja, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? As mulheres são diferenciadas, né? Nesses aspectos, né? De disciplina, de busca, de compreensão, de entrega. O homem vai, mas demora um pouquinho para pegar, né? Às vezes pega no tranco. Carro-álcool, né? Exatamente. E as mulheres não. As mulheres, quando elas entendem, é isso que é para fazer, é assim que tem que ser, elas vão para cima. Normalmente não são tão questionadoras, não são tão complicadas no sentido de tem que ser feito? Vamos embora, vamos fazer, e elas vão e fazem.
E aí essa questão espiritual também, né? Outra, muitas vezes os homens na sua correria, eles mudam prioridades, né? Porque tem que trazer sustento para casa, não que as mulheres não façam isso, mas em muitos casos que são os homens que vão atrás de trazer a refeição, colocar comida no prato. Então muitas vezes o homem foca muito nisso e se esquece que tem tantas outras coisas que são importantes. E eu sei que às vezes fala, poxa, mas é muita coisa. Mas essa é a vida, né? Casou? Ninguém mandou casar, né? Assume agora o BO aí e segue em frente. Mas aí ele foca muito nesse fazer mais secularizado, né? Então, as coisas que eu tenho... Não que tem que deixar de... Não possa trabalhar. Claro, evidentemente que sim. Mas às vezes foca tanto e deixa as questões do reino de Deus em segundo plano. E já as mulheres não, elas entendem isso. O reino de Deus em primeiro lugar. Então, isso traz uma qualidade também excepcional para a igreja, né? Essa qualidade toca, claro, muito rapidamente na família, né? As mulheres orando, a família estão ali sujeitas, debaixo da autoridade do Senhor, né? Elas conseguem trazer o reino de Deus para dentro de casa, na autoridade da educação com os filhos, no relacionamento com o marido e tal. E vai santificando a mulher, e a mulher vai santificando toda a casa e vai gerando realmente um ambiente assim, muito voltado para as questões espirituais. E aí, essas mulheres realizando na igreja reuniões e orações, essas atividades todas que elas fizeram, a aplicação das mulheres na própria célula, a gente vê como as mulheres são aplicadas nas células. Realmente a gente é muito feliz de ter a igreja se movendo dessa forma, né? Com uma quantidade de mulheres que realmente faz diferença. Quantidade e qualidade que faz diferença. É muito bom. E o senhor ministrou pela primeira vez numa rede de mulheres, né, na conferência delas. Como é que foi essa experiência, né? Foi legal, foi legal. Primeira vez, né, quando me chamaram, chegou o convite, eu fiquei surpreso. Falei, poxa, que legal, né? Que bom. Assim, é muito bom em relação ao encontro, às reuniões de homens, conferência de homens. Quando você entra na igreja, você já sente a diferença, né? O clima é outro, o perfume é outro, né? A decoração é outra, os detalhes, as mulheres são muito voltadas para os detalhes, né? O homem já é mais grosseiro, mas assim também no aspecto espiritual, na atmosfera espiritual é impressionante, porque as mulheres, você percebe assim que elas, principalmente em um momento como esse, né, da conferência, que as mulheres normalmente não estão com crianças, né, com os filhos, aquele acordo que nós temos, né, os maridos cuidem das crianças para que as mulheres venham. Então, assim, a atmosfera é muito boa, porque elas realmente se conectam. Tem muito mais facilidade, né? Ela tem uma sensibilidade espiritual muito mais apurada que os homens. Então, quando você dá graça e paz, você já vê a resposta, né? Quando você está ministrando, você vê o brilho no olhar das mulheres, a entrega. Quando tem aquele momento de louvor, você vê as mulheres se derramando, elas não estão nem aí, né? Se entregam mesmo, fecham os olhos, levantam as mãos, adoram, caem no chão, se ajoelham, se curvam. Há uma entrega muito grande. Isso é lindo demais. E essa experiência de ministrar nesse ambiente é maravilhosa. Bom, e dentro desse ano a gente não pode passar, sem dúvida nenhuma, por uma rede que é muito ativa dentro da nossa igreja, que são os jovens, né? Os jovens são a força da igreja, faz a gente avançar, mas quem vai falar sobre os jovens, eu vou chamar ele que está ali lado a lado com o Marcelinho, né? Uma das caras da rede, né? Desse novo momento da rede de jovens, Matheus Araújo, evangelista? Não. Araújo. Falando em jovens, eu mandei até pro Cleito na semana do Camp. Eu tava procurando uns vídeos antigos da Antivírus para dar uma animada na galera para mandar no grupo. E teve o primeiro encontro de jovens, se não me engano, em 2013, o ano, ou fazia 13 anos que o vídeo tinha sido postado. E era o Cleito que puxava o Harley Shake. Falei, meu Deus, faz tempo. O melhor desse vídeo é os comentários. É verdade, é o Harley crente. E falando da rede, a gente sabe que a força da Ibaú sempre foram os jovens. E nós tivemos como o próprio Cleito, o Gui, que trabalharam na rede e acabaram migrando para outros ministérios, porque eles já estão indo pro idoso. Que isso? Terceira idade. E a geração tá mudando. Eu mesmo sou recente na Antivírus, eu tô pós-pandemia, 2-3 anos. E eu queria saber do senhor como você enxerga essa galera se tornando adulta e a nova geração de jovens assumindo esse barco. Pois é, então isso é uma coisa que não tem como impedir, né? Isso faz parte de um processo natural. A gente falou um pouquinho, quando a gente estava tratando lá da questão dos homens, né, da longevidade, da gente procurar viver bem e tal. Mas a gente sabe que a gente tem data de validade.
E não adianta querer lutar contra isso no sentido de barrar, impedir que os outros cresçam, né? Que uma nova geração chegue. E eu penso que com a igreja agora, o ano que vem, completando 27 anos, a gente está aí, realmente, eu acho que no meio dessa jornada e para uma mudança realmente geracional, né? Então, essa geração está chegando. E eu imagino que nos próximos anos, sei lá, quem sabe 7 anos, isso vai ficar muito evidente, porque estão surgindo os novos personagens, né? Tem muita gente aí com chamado muito lindo aí, em diversas áreas, né? Sim. E elas estão começando a se ramificar dentro da igreja, não só na rede de jovens, mas vindo da rede de jovens e alcançando outros ministérios. E não duvide se no ano que vem você vê muitos jovens aí assumindo o púlpito, escola de líderes, células, a gente já tem vários, né? E realmente chamando a responsabilidade. Então a gente está nesse momento, eu penso, de transicionar essa questão. E essa geração que está chegando, você e essa galera aí da sua idade, por volta da sua idade, é que vão começar realmente a dar sequência naquilo que nós começamos, né? Isso é muito bem-vindo, né? A gente fica muito feliz por isso. A gente tem essas pessoas, como você citou, o Cleito, o Gui, pessoas que também passaram pela rede de tantos outros, que continuam na igreja e vão poder dar base, suporte para vocês. Vão ser enciclopédia que vocês vão poder consultar, o Google, né? Que vocês vão, sendo mais atual, que vocês vão poder consultar para perguntar, para tirar dúvidas e para dar apoio para vocês seguirem, né? E na questão pastoral, nossos pastores também, para dar apoio para vocês seguirem. Então, essa junção é maravilhosa, né? O pessoal mais maduro, que já não tem tanto gás mais assim, e essa juventude, essa geração nova chegando com todo o gás, mas que precisa de um acompanhamento, precisa de ser lapidado, direcionado, mas daqui a pouco é inevitável que, passado alguns anos, a gente fala, poxa vida, né? Olha, os jovens de alguns anos atrás estão tudo aí, assumindo as redes, ministérios, a igreja, as células, e não tem como evitar isso. Eu não gosto da expressão que diz que os jovens são futuro, eu prefiro dizer os jovens são presentes, né? Então vocês aí são presentes. Pega firme, Mateus, a galera toda da rede, Marcelinho, todo mundo, porque é isso aí. Deus chamou, não fujam não, vão para cima e é Ele que vai exaltar vocês. E tem uma coisa, eu vejo muito dentro da multimídia, a gente tem molecadinha, eu acho que Vinícius, Joyce, essa galera é um pouco mais velha de idade, mas eles aprendem muito rápido, né? Hoje em dia é tudo muito rápido. Então tem menino de 13, 14 anos que estava me ensinando esse dia. Não, tem esse filtro aqui, coloca que funciona. Então, o fato de pegar muito rápido, essa geração pega as coisas muito rápido, tem tudo na palma da mão. Então, eu acho que cada geração que começa a surgir, começa a nascer, traz alguma coisa nova nesse sentido, né? E essa, sem dúvida, o manuseio com a tecnologia faz deles irem muito mais longe, muito mais rápido, né? Então, a geração que começou, né, vai nos levar até um determinado ponto, mas eu acredito muito, né? Não sei o que o senhor acha, que a próxima geração vai avançar ainda mais justamente por entender rápido, por pegar rápido as coisas, né? E serem muito dinâmicos, né? Eu acho assim, aproveitando o que você está falando a respeito de que eles nos ensinam a respeito de tecnologia, o apóstolo comentou a respeito de a gente virar o Google, né, e passar algum conhecimento da época que nós éramos da rede de jovens. Sim. E acaba sendo uma troca, né? Tanto a gente acaba ensinando ou passando alguma experiência e aprendendo, quanto eles passam também conhecimento pra gente do que está acontecendo, do que é atual também. A gente ensina e aprende ao mesmo tempo. É verdade. Mas então, tem uma característica muito forte da IBAU, é que a IBAU sempre foi uma igreja jovem, né? De jovens e se propôs a ser uma igreja jovem. Ou seja, que não deixa cauterizar a mente, né? A gente ficar velho, naquele sentido pejorativo de que não se atualiza, não gosta de modernidade, não gosta de coisas novas. Pelo contrário, a gente sempre esteve à frente, né? Aqui na região a gente faz algumas coisas assim que no primeiro momento alguns ficam escandalizados. Aí passa um tempo, tá todo mundo igual. A parede preta, por exemplo. Quando a gente decidiu pintar a parede preta, hoje fala-se muito, né? Brinca muito a respeito. Mas, eu não conhecia ninguém aqui por perto, região, que a igreja tivesse a parede preta. E a gente teve essa sacada por entender que não era uma questão de doutrina, como alguns pensavam, mas era uma simples questão de iluminação, de foco. Né? Quem nunca foi ou não faz parte de uma igreja assim, não entende isso. Porque quando você tem tudo preto, e aí você acende a luz, joga a luz em cima do altar, todo o foco da igreja se volta para ali. Então, para-se aqueles olhares, né, laterais, para trás, tal, onde as pessoas ficam atraídas por muito movimento dentro da igreja. Ali você bota o foco ali no altar
e aí você tem a atenção do povo de uma maneira muito mais efetiva. E aí a gente fez isso com umas células, por exemplo, fruto de uma mentalidade que a gente pede para Deus nos dar, que seja à frente do tempo. E quem anda à frente do tempo vai receber crítica, sempre. Sim. A gente não se importa com isso, né? A gente se importa de fazer o melhor, de procurar excelência. Então a igreja nesse aspecto sempre foi jovem, a gente luta para se manter jovem e com a força desses jovens aí a gente quer perpetuar isso, né? Que a Ibaú tem essa característica. É uma igreja para todos, mas uma igreja de quem não quer envelhecer no aspecto de ter mente cauterizada, de se bloquear para coisa nova. Não, a gente quer viver o novo de Deus. Evangelho são boas novas. Então a gente tem que estar aberto para as coisas novas. Né? Amém. Bora seguir, Cleiton? Bora seguir. A gente falou de todas as redes aí, e eu acho que uma rede também que foi surpreendente a questão do trabalho foi a rede de casais, né? O trabalho que foi feito, né? O encontro, né? Acho que eu vou destacar a questão do encontro, né? Que foi um dos encontros que eu participei também. Deus, me hein? desculpe aí. Deus. Mais um encontro. Esse ano ele Esse foi dois, hein? Olha, meu pai. Eu vou falar só do que eu participei, foram 2 aí. Então, assim, foi um encontro surpreendente, onde a gente pôde tratar sobre temas que não dá para ser tratado na igreja, né? O apóstolo ministrou, a apóstola G ministrou também, e foi bem a fundo na questão do relacionamento, do casal, né? Foi tratado sobre as diversas formas de amar, então foram tempos bastante importantes. Eu sei que todo mundo saiu satisfeito. A gente teve um momento aí no encontro de casais, que foi um bate-papo no campo entre os homens e as mulheres, cada um pontuando o que acha do relacionamento, onde os casais, né? Onde os homens estão falhando, onde as mulheres estão falhando, o que pode ajustar, e foi muito bacana. Além da dinâmica que teve da corda também, foi muito legal. A gente teve a sensação do seguinte, que aqueles 2 dias, né, e meio foram poucos, né? Para poder tratar tudo que tinha que ser tratado, né? Deu vontade de ter mais aí uns 2 dias pela frente para poder viver aquele momento. Foi muito gostoso. E assim, a gente estava falando a questão dos bastidores, né? A gente estava falando anteriormente. A parabenizar o trabalho de toda a equipe, que o cuidado que eles tiveram com a gente foi muito bem. Me senti muito bem acolhido, cuidado em todos os detalhes aí. Queria que o senhor comentasse a respeito disso. Sim, é verdade. O Encontro de Casais foi um desses, né? Que a gente estava apreensivo, né? Meu, como é que vai ser? Será que vão conseguir dar conta, tal? A gente sabe das dificuldades todas. E foi surpreendente. Aconteceram algumas coisas, né? Algumas que estavam programadas para acontecer, outras que aconteceram assim na hora, que Deus deu direção, que nem essa questão dos casais e conversar lá fora. Foi uma coisa realmente de momento. Estava ministrando, e aí um assunto que às vezes é um assunto difícil do marido tratar com a esposa, ou da esposa tratar com o marido. A gente sabe, né? Quem é casado sabe que tem assuntos que quando a gente entra para falar sobre ele dentro de casa, sai faísca, né? Sai discussões e tal. E aí, às vezes, os casais param de entrar para discutir sobre esses assuntos. Não porque eles não sejam importantes, mas porque sabe que se for mexer com isso vai gerar um certo estresse. Então, aí, abre mão. E aí lá, Deus nos deu essa direção, põe eles para falar sobre esse assunto. Eles vão sair ali fora, todos os casais saíram, e aí ficaram ali os 2 juntinhos, e aí a orientação é: vão falar como gente grande, vão falar como adulto. Não é para fazer birra, não é para espernear, não é para chorar, não é para gritar, não é para causar nenhum alvoroço, até porque está todo mundo olhando, né? Está todo mundo por aqui. E aí foi tremendo assim, os relatórios, né? Que as pessoas voltaram e falaram: pela primeira vez nós tratamos desse assunto sem discutir. E aí a orientação é: ouça, né? Ouça o que o outro tem a dizer, pondere, pense, mesmo que seja uma crítica e tal. E aí depois você responda com amor, com entendimento. E eles voltaram muito felizes. Poxa, pela primeira vez a gente tratou sobre alguns assuntos, né, que não foi uma vez só, que realmente são muito importantes para o nosso casamento, mas a gente nunca teve condições para tratar disso. E aí foi tratado. Mas, como você disse, bem apontou aí, Cleiton, ficou muito, né, tem muita coisa para ser feita ainda. Então, que Deus nos dê graça e 2024... esse encontro volte com mais força. Quem foi, volte. Quem não foi, vá. Né? E realmente a gente tenha condições de dar continuidade e ver os casamentos, as famílias melhorando, né, debaixo da graça de Deus cada vez mais. Amém. Eu que no encontro de casais eu estava completando 3 meses de casado. Casado fresco. E às vezes no começo do casamento é uma questão de ajuste, né? E às vezes a gente... Poxa vida, como é que eu vou chegar? Por mais que a Tainá já era minha esposa, tinha
assuntos que eu falo, como é que eu vou chegar nela e vou conversar, né? Como é que a gente vai se ajustar nisso? E o encontro deu bastante oportunidade para a gente falar, como a AP disse, de assuntos que a gente não tinha ali ainda tido coragem. Abertura, né? Abertura. Como é que eu vou coragem. chegar, né, nesse ponto? E a importância, eu lembro que o pastor Madison, no primeiro dia, ele falou, não tem casamento tão bom que não possa melhorar. Né? Então, por mais que seja novo ou como o senhor já há mais de 30 anos casado, sempre algo pode ser melhor, né? Sempre algo pode ser acrescentado. E sempre tem algo para aprender. Sim. Né? A gente sempre tem algo para aprender. A gente fala, meu Deus, achei que sabia alguma coisa. A gente sempre vai ter. É a necessidade de ter humildade para falar, não, eu não vou porque meu casamento está em ruínas. Mas eu vou porque eu entendo que eu tenho mais o que aprender e tenho o que pode se melhorar. Sim. Então, também quem entende que não isso, entre nem ruim. exatamente. Quem entende isso vai e realmente tem um casamento diferenciado. E que é uma das maiores guerras do inferno contra o ser humano, a questão familiar. Porque destruiu a família, acabou com a pessoa, com o indivíduo, com os indivíduos, né, que envolvem a família. Acaba com uma sociedade, acaba com sonhos, acaba com a igreja, acaba com o governo. Destruiu famílias, acaba com tudo. E é por isso que a gente observa aí nas mídias cada vez mais a guerra intensa sendo intensificada cada vez mais para destruir família, né? Para que nem se fale, nem se use, daqui a pouco vão proibir a gente usar o termo família, né? Então a gente tem que se preservar disso, buscando o Senhor e aproveitando esses momentos, essas oportunidades. E graças a Deus, dentro da igreja, a gente tem equipes muito boas trabalhando nesse sentido, né? A gente tem que realmente encarar e se apresentar aí para deixar Deus tratar. Fica o desafio aí, pastor Marquinhos, André, equipe. Que o encontro ano que vem. Esse ano foi muito bom, né? Que vamos ver em 2024. Já vou fazer minha inscrição, esperando esses momentos. Seguindo aqui, esse ano a gente teve uma dinâmica diferente nos encontros, né? E também puxando um pouquinho para as células, a gente teve a comemoração de 20 anos de célula, né? A Ibaú fez 26 e 20 anos de célula, e célula é a base da nossa igreja, né? Eu na célula sempre costumo brincar que o culto principal da Ibaú é o sábado, né? Então, eu queria também que o senhor comentasse esses 20 anos de célula, né? É uma visão que até hoje, 20 anos depois, permanece atual, permanece dando resultado, dando frutos, e você olha para as outras igrejas, podem começar de alguma forma, mas em algum momento eles entendem a importância de ter uma reunião celular, usam outros nomes, né? Já vi tanta coisa, tanto nome por aí, mas no final das contas é uma célula, né? E aí eu queria entender como o senhor vê, né, 20 anos depois do começo das células, o que diferenciou, né, de 20 anos atrás para o que hoje nós estamos realizando dentro ainda dessa visão celular, né? Pois as células são as meninas dos nossos olhos, né? Porque as células são a base do crescimento da igreja, da consolidação da igreja e da reprodução da igreja, né? Então, na célula a gente ganha, a gente consolida e a gente reproduz, né? Quando a gente multiplica. Então, as células são importantíssimas, né? O que a gente tem hoje como igreja, o alcance, os resultados, não há dúvida de que são por conta das células. E aí a nossa gratidão, né? Já que a gente tem agradecido aqui, agradecer os líderes, né? Os líderes e suas equipes. E os anfitriões, que são aquelas pessoas que abrem a porta da casa para receber, muitas vezes, pessoas que elas nem sabem quem são, de onde vêm, o que fazem. E elas não têm problema de abrir a porta da casa, a pessoa entrar ali, sentar-se à mesa, sentar num sofá, usar o ambiente ali, ser abençoado, comer um lanche, ser ministrado. Então, assim, as pessoas todas estão de parabéns. Em um tempo como esse, né? Século XXI, né? Ano de 2024, a gente está entrando agora, a gente encontrar ainda pessoas que se disponham a abrir a porta da casa e trabalhar pelo outro, para o outro. Então, isso é muito lindo, e a gente tem visto que Deus tem nos agraciado sustentando esse ministério, né? Que foi o que revolucionou a história da Ibaú, né? A Ibaú era uma, e depois da célula se tornou uma igreja completamente diferente. A gente mencionou aqui mesmo, né, agora há pouco, sobre a questão da igreja estar à frente do seu tempo. E as células nos lançou bem à frente do tempo, né? Quando a gente começou, críticas também né, choviam de todos os lados. E hoje a gente vê que toda igreja inteligente, ela implanta lá a célula, seja com outro nome como você mencionou, mas tem atividade
que é fora extra igreja, de grupos pequenos, de grupos menores, familiares, o que nós chamamos de células, porque são a base de consolidação, crescimento e multiplicação da igreja. Então, as nossas células, graças a Deus, continuam. A gente, esse ano, trabalharam muito, né? O ano que vem, eu acredito que nós teremos resultados melhores, né? Depois da pandemia, a gente sofreu um pouco, né? A pandemia desconfigurou muita coisa, as células tiveram que fechar, porque não podiam, né? Algumas células ainda resistiram de uma maneira virtual, mas a gente teve muita dificuldade. E a gente está no tempo de retomada nesse aspecto das células. Eu acredito que 2024, os nossos resultados, né, de colheita, de multiplicação, serão bem maiores. Talvez os melhores dos últimos, 4 anos. Então, eu estou crendo nisso e a gente vai trabalhar juntos e se empenhar para que realmente seja assim. Amém. Amém. E o resultado das células são os encontros, né? Seja para os neófitos que vão passar pelo encontro com Deus. Esse ano a gente teve uma dinâmica um pouco diferente, né? 2 encontros, um a cada 6 meses. E também os de liderança, né? Que focam de fato no trabalhador, na questão dele se revigorar, né? Dele se encher de novo a barrinha dele, né? Então, a importância desses encontros, né, para a Visão Celular, para a EBAU como igreja, né? Como o senhor enxerga isso, né? E também da participação das pessoas, das equipes de trabalho que estão sempre se disponibilizando para estar ali, né? Fazer acontecer. Fora todos esses encontros e redes aí que nós já mencionamos, né? Então, aí a gente ainda tem o encontro com Deus, que é um encontro realmente para tratar com aquele que está chegando na igreja agora, né? Aquele encontro de impacto, de mudança, de despertar, de transformação na vida do novo convertido. É tirar um novo convertido do seu corre-corre e passar 3 dias com ele de maneira intensiva, ministrando sobre a palavra de Deus, sobre o que é pecado, sobre a necessidade de arrependimento, sobre o que é conversão autêntica e verdadeira, sobre quem é Cristo, né, o sacrifício. Então, o encontro com Deus vai apresentar tudo isso. E o que a gente espera, né, e sempre acontece com quem vai com o coração aberto, que a pessoa volte realmente convertida, né? Tem entrado lá na sexta-feira e no domingo sai uma outra pessoa, sai uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e agora tudo se faz novo. Então a gente tem esse encontro que é fundamental quando a gente trabalha com célula, né, para ter realmente esse ponto de consolidação daquele que a célula ganhou. E depois a gente tem, né, os outros encontros são encontros para liderança, que esse ano a gente teve o encontro de liderança nos detalhes, e a gente teve o Mover Celular, né? Então, esses encontros, né, de liderança, a gente chama de liderança, mas são temáticos também, eles trazem sempre consigo a proposta de que o líder, né, o trabalhador, ele, como qualquer pessoa, só dá o que tem. E a gente olha, então, para esses trabalhadores, para esses líderes, e a gente entende, é preciso realimentá-los, é preciso que eles passem por um processo de restauração, muitas vezes de cura, né, de alguma coisa, de algum trauma, de alguma traição que sofreu, o que é muito comum quando você lida com pessoas. E a gente traz para esses encontros para que eles tenham um tempo deles com Deus agora, de se recuperarem, né, daquela jornada, daquele período, daquele trabalho, revigorar as forças e voltar lá em cima de novo, né, em alto nível, para continuar o chamado. O encontro de detalhes foi um encontro, assim, uma surpresa que Deus nos deu, né, que é um encontro que a gente trata de liderança, especificamente de liderança, e que não é, Cleide, só uma liderança tipo ministerial. É liderança para a vida toda, né? A liderança pode ser aplicada no contexto familiar, no contexto social, no contexto profissional, estudantil. É liderança para a vida, né? E se tem uma coisa que o mundo precisa hoje é líder, né? Sim. O que falta no mundo hoje é líder. Líder realmente na essência da palavra. Liderança eficaz, liderança excelente. Falta muito isso. E aí, nesse encontro, Liderança nos Detalhes, a gente se baseou em um profeta do Antigo Testamento que mal é lembrado. Quando eu comecei o encontro, por exemplo, eu faço uma pergunta. Fala para mim qual o maior líder que tem na Bíblia. Em primeiro lugar, claro, Jesus Cristo, não há outro. Mas abaixo de Jesus, qual é o maior líder que a gente tem na Bíblia? E aí vão falar personagens como Moisés, como Josué, como Davi, né? Vão lembrar de alguns, mas não lembram desse profeta, cara, que é um profeta menor do Antigo Testamento. E as lições que a gente teve com ele, assim, são surpreendentes, né? E eu passei a partir desse encontro falar assim, depois de Jesus, o maior líder que a gente tem na Bíblia é esse personagem. Então, pela quantidade de lições que a gente tira dele para a nossa vida prática. Não é lição teórica, lição do que ele fez e que a gente, se aplicar na nossa dinâmica de vida própria, pessoal, a nossa vida assim vai se revolucionar nesse aspecto. Então, esses encontros são importantíssimos.
Já estamos preparando, pedindo direção para Deus para que em 2024 a gente tenha mais 2 encontros como esse, no primeiro semestre e no segundo semestre, para líderes. E você, líder, não fica de fora. Você, trabalhador, não fica de fora. Você que diz, mas eu nem tenho assim, uma aspiração ministerial, não tem problema. Líder é bem-vindo em qualquer lugar. área. E é necessário. E é necessário. Líderes e trabalhadores. Né? Exatamente. Como o senhor fala, a Seara é grande e o cearense São é pouco. poucos os cearenses. Cearense é pouco, né? Eu tive um feedback muito positivo, assim, eu não fui pro encontro detalhes, né, mas assim, eu tive feedback de umas 3 pessoas diferentes, perguntando, você não foi e tal, me surpreendi com o encontro, realmente tratou detalhes e tal. É legal de pessoas diferentes e tal, Verdade, falando e que se surpreenderam, porque a gente volta a questão, encontro, eu já conheço aí tudo. O papo da dinâmica, eu já sei como é que vai ser e tudo mais, não vou. E realmente quem não foi, eu não fui para esse encontro, mas pelo feedback da galera aí, eu já tô querendo me inscrever pro próximo ano, para poder participar assim, aí. não fica de fora, não. Até mesmo mover, né? A gente fazer um tempo que a gente também não realizava e a gente, nossa, é verdade, trata disso, né? Vai Tanto fundo que no nisso. Mover Celular, muitas pessoas que trabalharam nesse tipo de encontro anteriormente, nem sei quanto tempo fazia que a gente não realizava, pessoas que já trabalharam até em outros falam, não, eu vou porque eu não me lembro muito. Eu me lembro que era bom, mas não lembro da essência, né? Do que é dito, que é ministrado. E foram, e realmente fala, poxa vida, eu precisava ter voltado. Verdade. Foram para ser ministrados. E disseram, eu precisava ter voltado, sentar aqui para ouvir sobre esse tema. Então é importante, isso é reciclagem, né? É natural que com tanta coisa, tanto compromisso, atividade, a gente vai deixando perder alguma coisa que é fundamental. E de vez em quando a gente tem que tomar um choque, dar uma restaurada, né? Uma lembrada, uma reciclada, para a gente seguir ali colocando como prioridade aquilo que é prioridade É a mesmo. manutenção da casa, né? É isso mesmo, é isso esse é o mesmo. ponto. Quer manter em ordem, precisa de manutenção, né? Não negligenciar esse tempo, né? E falando agora um pouquinho, né, sobre o que vem aí para frente, né? O senhor mencionou muito a questão dos jovens serem o futuro, né? Da gente estar vivendo esse momento de transição. 2024 isso se acelera na visão do senhor, né? É um tempo olhando também, né, ao redor, não só a questão ministerial, mas a questão mundial, né? O mundo tá... A gente está olhando aí, a gente já liga o Jornal Nacional e fala, poxa vida, Jesus está qualquer hora aí, nós tem que estar atento, né? Então, eu queria ouvir do senhor como o senhor está enxergando esse próximo ano, né? Não só ministerial, mas encaixando a questão ministerial dentro desse momento que a gente vive no mundo aí, Israel, Palestina, Ucrânia, Rússia, até a Venezuela agora, vou invadir ali. Poxa vida, né? Umas ideias. O mundo está em ebulição, né? Então, você sabe que isso me impressiona muito, porque assim, quando você lê na história, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, 1940 e alguma coisa, você fala, o povo naquela época não tinha discernimento, não tinha conhecimento, não tinha um padrão de ética como nós temos, não tinham as leis, né? A ONU, né? Direito internacional. Exatamente, não funcionava, arbitrava como hoje. Aí chega agora século XXI, né? Na segunda década do século XXI, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Gente morrendo, né? Civil morrendo, hospital sendo bombardeado, né? Jovens de uma festa, mais de 1000 jovens sendo metralhados, violentados depois de mortos, né? E tantas coisas que aconteceram. Não é possível que, numa época dessa, esse tipo de hostilidade, né? De barbaridade, né? Parece a época dos bárbaros, né? Lá na Idade Média, continuem acontecendo. Então isso me impressiona muito. E assim, quando a gente fala de guerra, né, há o registro bíblico, né, de que haverá rumores de guerra, tá? Então a gente não está mais em rumores, né? A gente tem guerras mesmo, né, sendo deflagradas. E alguém fala, mas já aconteceram outras e Jesus não voltou. Nesse ponto da volta de Jesus, né, a Bíblia mostra alguns sinais. Olha, se isso acontecer, isso aqui acontecer, a volta está próxima. E a gente sempre olhava para ponto isolado, né? A gente olhava para questões climáticas. Está acontecendo isso, pode ter terremoto ali, pode ser que Jesus volte. Tem uma guerra ali, pode ser que Jesus volte. Tem um problema aqui econômico, de gente passando fome, pode ser que Jesus volte. E essas questões, o avanço da ciência, né, tecnologia, pode ser que Jesus volte, porque avançou muito no século XX, avançou demais, né? Mais do que em todos os outros. Então a gente sempre ficava isolando o tema que estava acontecendo. Talvez Jesus volte porque está acontecendo isso. Agora está acontecendo simultaneamente tudo.
Então, assim, a marca desse tempo é que está acontecendo tudo. Guerra, rumor de guerra, os eventos climáticos, né, cada vez mais aterrorizantes. A Europa fazendo calor acima de 40 graus. Aqui a gente tendo essas ondas de calor, né, de tempestades no sul, falta de água no norte, no Amazonas. Então, assim, em relação ao clima é incontestável. Em relação à política, né, a questão ética, é incontestável que Jesus está voltando. Essas questões de guerra, questões de tecnologia, né, nunca se avançou tanto. As pessoas falam que agora 10 anos equivale a, sei lá, 100 anos, né, passados no avanço de tecnologia. Então, assim, é absurdo o que a gente está vendo acontecer, e tudo de maneira simultânea. Então, assim, tudo aponta, olha, Jesus está aí batendo na porta. Então, a gente vigia. A gente fica falando aqui, fazendo planos, né, 2024, tal, a juventude vai assumir, vai crescer, porque a gente tem que trabalhar dentro dessa linha, né? Eu me lembro mais jovem, quando o pastor falava, né, lá na minha conversão, o pastor falava, Jesus está voltando. Algumas pessoas se apropriavam disso de um jeito, falavam, não preciso mais estudar, né? Eu não preciso mais trabalhar, porque Jesus está voltando. Então, assim, a gente tem que continuar mantendo o curso da vida, mantendo os sonhos, as aspirações, tem que estudar, vou estudar, tem que trabalhar, continuo trabalhando, tem que terminar a construção da minha casa. A gente não interrompe isso, mas a gente não pode se esquecer. E aí o que Tessalonicenses, né, 5,17 nos chama a atenção. Orai e vigiai. Então a gente tem que fazer essas coisas sem esquecer de que Jesus está à porta. E aí, para isso, a vigilância, né? Uma vida de integridade com Deus, uma vida ética, uma vida decente, uma vida de negando o pecado, negando os prazeres da carne, enfim, né? Submetendo ao Senhor em santidade, obediência, porque Jesus está voltando a qualquer momento. Dia nem hora ninguém sabe, ninguém pode cravar. Mas por observar tudo isso, dá para imaginar que talvez não demore muito. Talvez, quem sabe, no ano que vem, a gente não esteja aqui para fazer essa retrospectiva, né? Se alguém aqui da equipe quiser ficar para fazer... Para fazer, eu mando a senha do canal depois. Mas é possível por tudo que está acontecendo. Mas enquanto a gente aguarda esse momento, a gente tem que cumprir a missão. Então a igreja não pode parar, os jovens não podem parar, as células não podem parar, as redes não podem parar, porque a gente tem que continuar o que Jesus diz lá em Mateus 28, né? Indo por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tudo isso. A nossa missão tem que continuar. E aí a gente vai continuando e olhando para essas mudanças que vão ocorrendo e dando liberdade para quem quer trabalhar. São jovens que querem e precisam, né, porque eles precisam dar continuidade. Então, que a igreja toda, os mais velhos, nos ajudem nesse sentido de apoiar jovens. Sei que jovens são voláteis, falham, erram, como todos, mas algumas vezes mais, e às vezes por conta disso recebe mais críticas do que apoio. Então, igreja, a gente tem que apoiar essa meninada, porque essa meninada que vai estar amanhã cuidando, né, dos nossos netos, essa meninada que vai estar amanhã pastoreando a outra geração que vem depois deles. E a gente tem que dar apoio. Criticar menos, ajudar mais, aconselhar mais e apoiar mais. É isso aí. Mais alguma coisa, Cleitinho? Eu acho que é isso, hein? Meu corintiano favorito. Corintiano não. Retrospectiva do Palmeiras esse ano, quantos títulos? Não, por favor, estamos falando aqui eclesiasticamente. Estou aqui cercado por porcos, ô palmeirense. Eu acho que é isso, né, Gui? Mateus, Apóstolo, acho que conseguimos falar um pouco sobre tudo que aconteceu nesse ano, né? Com expectativa gigante para 2024. O apóstolo agora vai revelar a palavra profética. Vou falar agora, porque que dia foi isso aqui? Vai no ar? Já foi. Dá pra falar? Vocês prometem sigilo total aí? Não, como é que é? Dá pra confiar, não? Bom, gente, é isso aí, né? A gente falou um pouquinho, a retrospectiva ficou muito focada nas atividades que a igreja teve, né? E foram muitas, né? A gente não dá para detalhar tudo que aconteceu, mas a gente tem que registrar o nosso agradecimento a todos, né? A todos mesmo, sem exceção, que trabalham para a manutenção da igreja. Todos que trabalham efetivamente, né? Desde o estacionamento até o último momento, né? Escolas, atividades, crianças, intercessão. É difícil citar todos, mas você está incluído. Se você é um trabalhador da igreja, o nosso registro aqui, o registro da nossa gratidão. Você é muito importante, contamos com você até que Jesus volte. Nossa gratidão também a todos que têm se apresentado na fidelidade, né? Você sabe que a igreja... Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a igreja precisa, né? Ele quis que fosse assim.
somos nós que bancamos, somos nós que patrocinamos, e isso tudo como fruto do nosso entendimento, da nossa gratidão e da nossa fidelidade. Então, muito obrigado a todos vocês, né? Mês a mês a gente está ali orando, consagrando os dizimistas da igreja, eu sei que faz parte disso. Mais uma vez aqui a nossa expressão de gratidão, porque as portas estão abertas, graças a Deus a nossa igreja vem de um tempo, né, que a gente achou que seria muito difícil, por exemplo, a pandemia, mas que a gente vem de um tempo já desde ali pré-pandemia que a igreja não tem uma conta em atraso. Se um dia falar atrasou uma conta, não foi por fluxo de caixa, mas sim por um esquecimento, por uma falha, por um boleto que não chegou. Mas já há alguns anos a gente não tem uma conta em atraso. A gente não paga 10 centavos, 1 centavo de juros, de multa, porque atrasou uma conta que seja qualquer. E são muitas, né? E valores altíssimos. Na igreja com ar-condicionado, é a igreja de conta de R$5.000, de conta de energia elétrica. Então, assim, e Deus tem nos sustentado e, assim, agradecemos a Deus por isso, mas nos sustentado usando pessoas, né? Como vocês, na fidelidade de vocês, nesse caminho de fidelidade. Então, expressar nossa gratidão, fizemos muita coisa esse ano, não tudo que queríamos, e também não estou aqui dizendo que estou acomodado, que foi perfeito, né? Acho que tem muito mais a fazer, muito mais a melhorar. 2024 vamos para cima, conto com a colaboração de todos e eu sei que o Senhor vai nos surpreender de novo, né? Porque é assim que Ele faz. Sempre tem surpresa para nós, sempre tem boas notícias, boas novas para nós. É isso aí, né, Gui? Acho que conseguimos abordar aí tudo que aconteceu durante esse ano. Que pena que foi bem rápido, né? Foi rápido. Estamos chegando ao fim aí. Eu queria que você desse suas considerações. E a gente finaliza 2023 com muito combustível para 2024. Por tudo que a gente fez, a gente fala, a gente é capaz até de fazer mais e melhor, né? E aí, Matheus, 2024 já começa com a Rede Jovens bem ativa, a gente já tem meio que o calendário fechado, então partir para cima também na Rede Jovens em tudo, né? Sim, em abril nós já teremos a nossa conferência de jovens, que foi agora em novembro. Teremos uma Põe exclusivo na tela, meu filho. Dá trabalho para fazer. Teremos uma parte 2 e com certeza vai ser um ano de muita excelência, assim como a gente terminou e finalizamos esse campo. Aí. Show de bola. Bom, a gente falou aqui bastante, né, sobre as realizações de 2023. Foram muitas, a gente não consegue nem entrar em detalhes, né, assim, de maneira mais profunda para não tomar tanto tempo, embora rendeu o assunto. Mas, assim, não posso terminar 2023, né, já que a gente está fazendo... tendo esse momento para gravar isso, perpetuar isso, e agradecer a todas as pessoas, né, que fizeram parte de tudo isso. Cada trabalhador, de cada momento, de cada situação, de cada movimento da igreja, desde as células, essas questões mais externas que não aparecem, né, na linha de frente, né, mas fazem parte da linha de frente, mas estão em ministérios que trabalham mais os bastidores, né, estacionamento, diaconia, limpeza, toda a organização, né, o pessoal da multimídia, som, enfim, na intercessão, todos os ministérios são importantes, todos os departamentos. Então, registrando aqui o nosso agradecimento a vocês, né, que fazem parte, que trabalharam aí, que nos ajudaram. E também registrar o agradecimento a quem mantém, né, as portas da igreja abertas através da sua fidelidade, né, sua gratidão e fidelidade, que são apresentadas através dos dízimos, das suas ofertas, né, através da honra das primícias. Então, nosso registro aqui, porque graças a Deus, Deus tem nos surpreendido, temos mantido a igreja, os custos são altos, mas a gente não tem dívida, a gente não tem conta em aberto, Deus tem nos dado graça nesse sentido. E eu quero registrar aqui o meu agradecimento a todos vocês que fazem parte da história da igreja, né? Algumas vezes nem são percebidos em algumas áreas, em algumas atividades, mas são extremamente generosos, fiéis e comprometidos com as coisas do reino de Deus. Então, o meu agradecimento. Porque se a gente quiser, em 2024, se sentar para falar das realizações, a gente precisa ter esse povo aí que muitas vezes estão na retaguarda, né? Então, tem gente na linha de frente, porque tem gente na retaguarda permitindo que aconteça. Então, nosso agradecimento
no culto da virada você ficar conhecendo a palavra tema do ano. O Cleiton aqui, que é o que é responsável por criar arte, já sabe, né? E eu sei que vai ser uma palavra poderosa, de mudança significativa. Vai ser um tempo bom. Uma palavra, assim, realmente para chamar a gente no sentido de esperança, né? Que Deus vai realizar e vai fazer muita coisa boa no nosso meio. Amém. Deus te abençoe. Meu muito obrigado a todos vocês aqui, os meninos todos, dos bastidores também, e a você da igreja. Um beijo no seu coração. Amém. Amém. Falando em esperança, né? A Bíblia fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? E a gente trouxe à memória aqui os acontecimentos desse ano, né, 2023, e realmente nos traz esperança de anos melhores, dias melhores, né? De tudo que aconteceu. A gente sai com o coração aqui bastante alegre, né? Com expectativa muito grande para 2024, de poder participar, de poder trabalhar. Em meio a todas as considerações, aqui eu quero reiterar a questão do agradecimento a todos os trabalhadores aí. Obrigado, porque essa retrospectiva só acontece porque você colocou a mão no arado, você trabalhou, e hoje nós temos histórias para poder contar aqui, ó. Então continue firme aí. Obrigado por ter acompanhado esse podcast, o Ibalcast. Esperamos você. Até a próxima aí. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Junto.